Olá pessoal, ótimo dia a todos! Olha, as informações que eu trago aqui para vocês em todas as plataformas relacionadas ao esporte tem como prioridade o Flamengo, que é o meu nicho de informações. Mas eu quero desviar o assunto para falar um pouco sobre a seleção brasileira, sobre o péssimo desempenho que essa geração de jogadores vem mostrando. Isso é preocupante para a próxima Copa do Mundo. Na última terça-feira, dia 9, a seleção brasileira confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2026, mesmo com a derrota por 1-0 para a Bolívia. Esse resultado, apesar de decepcionante, não impediu o Brasil de garantir sua participação no maior evento de futebol mundial. Sob a liderança do italiano Carlo Ancelotti, a seleção encerrou as eliminatórias sul-americanas de forma inusitada, deixando muitos torcedores surpresos. De fato, essa foi uma das piores campanhas de toda a história do Brasil nesse torneio. Mas você que está assistindo deve estar se perguntando: como assim? Se o Brasil já foi classificado? Pois é, a grande questão vai além da participação do Mundial. Atualmente, 18 seleções já asseguraram suas vagas para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá na América do Norte em junho e julho no próximo ano. Uma grande surpresa também é, até agora, que entre as seleções já classificadas, nenhuma dessas equipes é dirigida por um brasileiro, como de costume, né, em outras Copas do Mundo. Mas vamos ao que interessa. Queria chamar a atenção do desempenho da seleção brasileira nas eliminatórias, que não foi dos melhores. Com 28 pontos, o Brasil terminou em quinta colocação, com um aproveitamento de apenas 51%. Esse é um dos resultados mais baixos desde que mudaram o formato da competição. As várias trocas de treinadores, que inclui Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti, dificultaram a continuidade na estratégia da equipe. Mesmo assim, o Brasil se manteve na posição de cabeça de chave para a próxima Copa do Mundo, graças ao ranking da FIFA. E agora o foco está em amistosos, que servirão como preparação para o Mundial. Em outubro, a seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão, o que será uma oportunidade importante para testar novos jogadores e formações sobre a direção de Ancelotti. Além disso, há planos de enfrentar seleções africanas, europeias, permitindo que os atletas ganhem experiência contra diferentes estilos de jogos. A próxima Copa do Mundo vai ser um pouco mais estendida. Será a maior edição da história da Copa do Mundo. Serão 48 seleções de todos os continentes. A primeira, depois da ampliação de 32 seleções para 48 seleções que disputam a competição. Serão 104 jogos ao todo. As 48 seleções estarão divididos em 12 grupos de 4 seleções cada. Então a minha pergunta é: essa seleção está pronta para encarar uma Copa do Mundo? Vocês acham que ela está preparada para topar aí de frente uma França, Inglaterra, Espanha, uma Alemanha da vida, até mesmo a Argentina, que já foi palco de grandes jogos contra o Brasil, que hoje se encontra com jogadores mais superiores? A gente precisa admitir isso. A gente tem que ter os pés no chão e se conformar que nós não temos mais aqueles jogadores que tínhamos em 2006 para trás. Até 2010 ainda havia jogadores que faziam bonito, que mostrava força de vontade. Às vezes perdia, mas perdia jogando. Podia calcular os lances. Nossa, aquela bola na trave, aquele lance que quase decidiu o jogo a nosso favor. Mas não, hoje nem isso a gente está podendo dizer. É claro que eu torço para nossa seleção, mas a verdade é que nosso futebol mudou. Ninguém mais tem aquele medo de jogar contra o Brasil como tinha antes. Já houve tempos que, se qualquer seleção pelo menos empatasse com o Brasil, eles saíam do estádio com ar de vitória. Vocês lembram disso. Mas esses tempos já ficaram para trás. Não se faz mais jogadores estratégicos, não se fazem mais grandes cobradores de falta, não se vê mais grandes dribles, aquelas jogadas bonitas que decide o lance, acabou. Vou torcer pro Brasil? Claro que eu vou, sou brasileiro, mas com os pés no chão. Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostou, me siga e acompanhe meus conteúdos, deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima. Fui!